Olá, está começando mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre os avanços e retrocessos dos direitos humanos no Brasil. No último dia 10 de dezembro, a Declaração Universal de Direitos Humanos completou 68 anos de existência. Comigo aqui no estúdio está o Procurador Regional da República e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Domingos da Silveira, e também o presidente do Movimento Justiça e Direitos Humanos, Jair Krisch. Sejam bem-vindos ao programa, muito obrigada pela presença. Bom, os direitos humanos vão bem além das necessidades básicas de sobrevivência. Compreendem também liberdade de expressão, liberdade religiosa. Em linhas gerais, Jair, o que são direitos humanos? Direitos humanos são regras de convívio social. Antes de receber essa titularidade de direitos humanos, eles já existiam. E num passado muito distante, eles apareciam nas manifestações religiosas. Eu gosto muito de dar como exemplo direitos humanos vinculado à expressão religiosa, a questão, por exemplo, lá do Oriente Médio, né? Dois povos que vivem em conflito, e já há muito tempo, com religiões diferentes. Né? Eu estou falando de árabes e judeus, os judeus com a fé mosaica, os árabes muçulmanos, mas nas duas religiões é pecado comer carne de porco. Para nós hoje, isso é absurdo, não? Mas lá, quando foi estabelecida essa regra, era assim uma regra de direitos humanos. A vida acontecia no oásis. E a água, fundamental a água. E o porco é um animal antissocial, porque ele é um grande consumidor de água. A presença de um porco num oásis eliminaria a presença de mais de 5 homens. Então, como eles resolveram o problema? É pecado. E pecado não se discute, né? Então, veja, é uma regra claríssima de direitos humanos. E ao longo do tempo, isto foi andando. Quer dizer, o homem, nesse processo civilizatório, ele foi criando novas regras, né? O Bill of Rights dos ingleses, e a coisa foi indo, a Revolução Francesa, que fez, então, formalmente a primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão. É muito interessante essa declaração. Então, isto vai indo até que, em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, é aprovada a Declaração Universal. Essa que segue ainda hoje como nossa regra básica. Mas de lá para cá, uma série de convenções tratando da questão religiosa, da questão indígena, da questão da mulher, dos direitos civis, elas foram sendo acrescidas, sendo esclarecidas. Então, veja, direitos humanos é uma utopia em marcha. Nunca se satisfaz com aquilo que alcançamos. Nós queremos avançar mais. Ok. Doutor Domingos, como que um conceito tão amplo pode ser revertido em ações efetivas? Veja, quando a gente olha para o nosso dia a dia, nós vamos encontrar, e muitas vezes a gente não chama de direitos humanos aquilo que são direitos humanos. Quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em educação, quando se fala na luta pela terra, pela moradia, em todas as situações nós estamos falando de direitos humanos. Quando a gente fala da liberdade, do direito de não ser preso, a gente está lidando com isso quando a gente pensa no direito à alimentação adequada. Portanto, os direitos humanos estão absolutamente tomando o nosso cotidiano. E é curioso que, Jair, apesar de tantos anos, e eu quero ter como marco as revoluções burguesas, em que a bandeira dos direitos humanos foi o discurso revolucionário. Vamos pensar que era a superação do mundo feudal e, portanto, era a construção de um novo modo de produção da vida social. Quando se levantaram essas bandeiras, elas estavam fundamentalmente ligadas às questões da liberdade. Liberdade de trabalhar, fim das corporações de ofício, a liberdade religiosa, a liberdade de se associar, a liberdade de ir e vir, né? O direito de votar e, sobretudo, a ideia
que em palavras se afirmou naquele momento, que era a ideia da igualdade, né? Então tudo isso compõe o momento inicial dos direitos humanos no mundo moderno. Agora, além disso, é preciso a gente ter claro que quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando sempre em direitos em luta. Porque se, por um lado, o direito de propriedade e tantos outros direitos que são constitutivos da manutenção do status quo, eles não precisam estar em luta para serem preservados e garantidos, direitos humanos, seja a liberdade, seja o direito a não ser discriminado, o direito à educação, o direito à saúde, eles são direitos que a gente precisa, a cada dia, ao amanhecer de cada dia, se pôr na sua defesa. Porque senão eles morrem mesmo, né? Queria só dar um exemplo, quando lá atrás, já atrás, né, porque mais de 10 anos, houve a destruição do World Trade Center, nos Estados Unidos, que parecia ser, que sempre vendeu a ideia, a falsa ideia, vamos dizer, e é efetivamente falsa, de ser o grande reino da liberdade, a primeira coisa que se fez, né, foi primeiro anunciar à humanidade que algo que o Jair já denunciava há muitos anos antes, mas que ninguém acreditava, que era o completo monitoramento das mídias, das comunicações, né, se teve como certeza. E um direito humano que nós achávamos que estava tranquilo, que era o direito humano, a inviolabilidade da correspondência, da comunicação, se mostrou, e até hoje se mantém, né, sofrendo monitoramento e profundas restrições. Portanto, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente tem que pensar fundamentalmente em um conjunto de conquistas da humanidade, que são conquistas marcadas pelo sangue e pela luta da humanidade, e que tem que ser a cada dia defendidas. Perfeito. Mas ainda que a declaração seja um documento universal, alguns países ainda ferem direitos básicos como a liberdade religiosa, a liberdade de opinião e até o direito de ir e vir. Qual que é a opinião de você sobre isso? Bem, eu vou tomar o mote do Domingos para dizer assim: lamentavelmente, o grande violador dos direitos humanos é o Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, eu falo União Federal, os Estados Federados, os municípios, né? Porque são eles que não protegem as crianças como deveriam, não cuidam dos seus velhos, sonega a educação, sonega a saúde pública, a moradia, que são os elementos básicos para uma existência digna. E a outra questão que o Domingos referiu, que para mim é muito fundamental, é a questão da igualdade. O artigo 1º da Declaração diz assim: todo homem nasce igual em dignidade e direitos. Esse é o princípio, é o primeiro artigo. Mas no nosso país e na nossa América Latina, alguns são mais iguais do que outros. Uhum. E isto é uma das questões que a gente tem que avançar. A questão religiosa, eu digo assim, o que vou dizer agora é muito grave, e vem sendo matéria de nossa preocupação. Essas religiões que chamam pentecostais têm uma postura de agressão à Umbanda. É um desrespeito produzido publicamente, sem que, de parte das autoridades, haja qualquer manifestação, porque é inadmissível que se ataque a Umbanda ou qualquer outra religião, mas ela é atacada. E esta é a religião de uma parcela importantíssima da população brasileira, não é? Especialmente os negros. Então já vem a segunda afronta, que é a racial. E isto ocorre diariamente, viu? Isso é muitíssimo grave e eu não ouço, sabe, nenhuma manifestação, nenhuma reprimenda a esse tipo de atitude. Isso é gravíssimo. Não é? E é claro,
outras e outras situações que diariamente acontecem, não é? E eu às vezes digo, no Brasil nós temos muitas situações que são graves violações aos direitos humanos, mas são muito comuns. Sabe? Muito comum. Mas absolutamente não é aceitável. Por é uma exemplo? outra coisa. Não é? Por exemplo, e nesses últimos tempos agora, na nossa cidade de Porto Alegre, eu vejo um número impressionante de pessoas vivendo na rua. Passar aqui no viaduto da Borges de Medeiros é uma coisa escandalosa. O número de pessoas que ali estão. Isso é comum, claro, é muito comum. Está lá, escancarado. Sim. Mas absolutamente não é aceitável. As pessoas não podem viver daquela maneira. Eles têm direito a uma dignidade que não está sendo observada. Não é? E isso, a mim, sempre me preocupa muito, porque nós todos passamos diariamente, circulamos por esses locais, onde esses moradores de rua estão, e a gente, por dia após dia, encontrá-los, acaba aceitando como algo, sim, é assim, e não como uma imoralidade. É uma pena, né? Mas é isso, viu? Esse risco permanente que nós corremos, dessas coisas que acontecem ao nosso redor e a gente não se rebela. Não é? Perfeito. Quando eu falo de rebela, eu sempre lembro de mim a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa. Não é? Tinha um artigo assim, é o direito a rebelar-se. Não é? Que a Constituição portuguesa incorporou. E eu gostaria que a nossa também tivesse incorporado. O direito, frente a uma opressão, o direito a rebelar-se, como um direito humano fundamental. Perfeito. Mas quando o senhor me fala a questão do direito à dignidade, enfim, à alimentação, no caso dos moradores de rua, entra aí também a questão do direito de ir e vir. Como que um direito não se sobrepõe ao outro? Como entender esse processo? Nenhum direito, estamos falando de direitos humanos, se sobrepõe ao outro. Todos, sim, têm que ser apreciados da mesma forma e no mesmo nível de igualdade. Porque algumas pessoas argumentam que essas pessoas teriam sim o direito de permanecer nas ruas se essa for a vontade delas. Né? Como trabalhar essa questão? Pois olha, eu duvido que a maioria dessas pessoas que estão nessa situação estão satisfeitas com a vida que têm. Tá? Há uma série de problemas. Eu já, por um período, acompanhei as rondas. Falei com essas pessoas. Alguns não querem porque tem o seu cachorrinho. Não é? Geralmente eles têm 1 ou 2 sacos. A vida deles está ali. E aí o albergue não aceita o cachorro, o saco também não, então ele prefere ficar na rua. E nós lutamos muito para que aceitasse. Não é? E outros, há casos que a gente entende, por exemplo. Tinha um senhor que vivia ali embaixo do viaduto, de frente à rodoviária. Uma noite muito fria de inverno, fomos até ele para propor que ele fosse para o albergue. Ele não queria. Isso porque o albergue serve o café da manhã às 7 horas. E eu tenho que estar na rodoviária para vender bilhetes de loteria já às 6, porque senão tomam o meu lugar. Bom, então ele falou de algo bem concreto, não? Ele preferia ficar ali. Então são casos muito isolados, não é? Mas longe a maioria, certamente, gostariam sim de passar pelo albergue, poder tomar um banho, trocar de roupa, porque isso é inerente ao ser humano, gente. Não é? Então vai dizer que aquela pessoa está confortável, que eu não quero sair. Outros problemas, aqui onde eu citei no viaduto, existem. Não é? Mas são outros problemas de outra ordem, até de ordem policial, que é o tráfico de drogas. Veja, e aí concordando no essencial com o Jair, quando a gente, quando se diz isso, quando se pensa, bom, como é que convivem esses direitos humanos? Né? E eu acho que a coisa mais comum que existe e é absolutamente cotidiana, talvez a gente esteja tangenciando um tema quando se trata dos moradores, as pessoas em situação de rua, que é a colisão permanente de direitos humanos. Quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa em direitos em luta, porque tem que ser preservados, mas pensa também em direitos que permanentemente colidem. A liberdade, vamos pegar algo neutro, a liberdade de organização empresarial com
a questão do meio ambiente enquanto um direito humano. O empresário não pode organizar a sua fábrica, a sua indústria do jeito que bem entende. A liberdade do morador de rua, por um lado, mas por outro lado também as condições que se oferecem a ele. Prefere morar na rua. Claro, mas vamos ver que condições, que alternativas se dá a esse homem. A situação de viver na rua é uma situação que submete o ser humano à violência de toda ordem e fundamentalmente a violência policial, que é cotidiana e são centenas de denúncias a cada mês dessas violações. Mas é preciso que a gente pense, mas sobretudo uma coisa, quando a gente fala em direitos humanos, a tendência das pessoas é achar que isso é uma espécie de código de boas maneiras, né? E não é. Né? Direitos humanos são para valer, né? Eles não são apenas palavras bonitas. As normas de direitos humanos, elas têm mais eficácia do que boa parte do ordenamento jurídico. Foi o Supremo que há 10 anos atrás afirmou que as convenções internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreveu, elas têm natureza supralegal, portanto, valem mais que o Código Civil, valem mais que as leis, valem menos que a Constituição. E a nossa Constituição hoje diz que as novas convenções de direitos humanos, que são incorporadas com um determinado ritual legislativo ao nosso ordenamento jurídico, com um quórum especial, elas valem tanto quanto a Constituição. E nós já temos um caso, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela é norma constitucional. Se isso na Argentina é a regra, aqui no Brasil também passa a ter uma eficácia. E é importante que talvez a gente converse um pouco hoje sobre, quando a gente fala na declaração, quando a gente fala de direitos humanos, a gente pensar também nos instrumentos que nós temos para efetivá-los. Perfeito. E, sobretudo, sublinhar esse aspecto, que quem fala em direitos humanos não está falando em código de boas maneiras. Está falando sim em lei, e que o Supremo disse vale mais do que as leis ordinárias. Perfeito, era justamente a minha próxima pergunta, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento protocolado pela Organização das Nações Unidas. Qual que é a verdadeira efetividade desse documento, já que estamos falando desse tema? Eu acho que ela primeiro, demarca um mínimo. E agora, quando a gente fala em Declaração Universal, é preciso que a gente também tenha claro uma coisa. Lá em 48, os países que subscreveram, eram 100 e tantos países, não chegavam a 200, eles eram senhores de colônias. A Índia era um protetorado, toda a África estava tomada sob o poder de países europeus. Então tem algo no nascimento da declaração que é contraditório. Ela é mais do que universal, ela é a síntese dos valores do mundo ocidental. Apesar disso, ela tem um papel importante para marcar mínimos. E como Jair disse, depois foram se constituindo no sistema internacional, no sistema interamericano, nos diversos sistemas regionais, africano e tantos outros, convenções específicas que vão assegurando direitos. Depois a gente talvez possa refletir sobre que instrumentos a gente tem internamente e que agentes a gente pode e deve provocar para a realização concreta de direitos humanos. Quanto à declaração, agora um aspecto bem técnico, né? Okay. A declaração diz assim: eu prometo ser bonzinho, só prometo observar. E os países, a grande maioria dos países, até os países centrais, há desrespeito. O que acontece? Nada. Uma reprimendazinha. Mas as convenções não. As convenções são um compromisso. E nós temos aqui no âmbito regional uma convenção fantástica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas que o Brasil, foi uma luta, para a gente conseguir que o Brasil aderisse.